Sejam bem-vindos a mais um momento em que estaremos a meditar. Te reiterar saudações de acordo à hora do dia, porque podereis talvez apreciar, não nesta hora em que estamos a gravar, amanhã, talvez poderão apreciar pela noite ou pela tarde. Então, saudações de acordo à hora em que estiverem a apreciar este mesmo vídeo. Mais uma vez agradecemos a Deus porque depois de um bom tempo, já se foram meses em que estávamos meio parados, mas graças a Deus estamos a avançar em meditar. E como bem sabemos, o tema é Conhecendo o Deus Verdadeiro e já estamos na 7ª parte. Então, visite o nosso canal, isso é no YouTube, siga nossa página no Facebook, Teixeira João, e se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe os vídeos com outros também. E conforme já dissemos, estamos na 7ª parte. Quer dizer que outros assuntos já aprendemos um pouco. Isso, estamos a viajar no capítulo 17 de Atos. Mas antes vamos orar. Queremos mais uma vez, maravilhoso e bondoso Deus, continuar com esta meditação. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua misericórdia e muito obrigado porque é possível avançarmos e meditar com este tema, Senhor. Bem sabemos que o inimigo procura constantemente frustrar a obra que deve ser levada, mas em Tua graça é possível avançar neste dia, Senhor. Muito obrigado. Que santos anjos magníficos e poder possam estar aqui, nos auxiliar, nos guardar. Esteja aí com a técnica e com todos que estão a apreciar o vídeo e purifica-nos do nosso pecado, tão somente seja o Senhor a falar, que não possamos nos desviar nem à esquerda nem à direita. Em Jesus rogamos e agradecemos. Amém. Para situarmos um pouco o pessoal naquilo que estamos já a falar, ou que já há um bom tempo temos falado, vamos abrir Atos 17, tema base, o texto base, Atos 17, verso 24, já esgotamos do verso 24 e 25. E vamos especialmente nos focar a partir do verso 30, verso 30 e 31. Toma a leitura, diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que Ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que Ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então aprendemos aqui que o Deus verdadeiro que Paulo esteve a apresentar para os da cidade de Atenas é aquele que fez o mundo, né? É o Criador. Por isso Apocalipse 14 diz que devemos adorar aquele que criou. Fizemos uma conexão com esse capítulo. E diz que Ele é o Senhor do céu e da terra, então sua soberania, Ele é soberano. E Ele não habita em templos feitos por mãos. Encontramos aqui a transcendência, um Deus que transcende. E não só um Deus imanente, né? Por mais que Ele transcende, mas ainda assim Ele habita com os seres humanos. Claro, existem condições. E no verso 25, diz que não é adorado por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Aí encontramos a sua aceidade. Deus, até Cristo Jesus, diz que eu sou o que sou. Quando fala com Moisés e em outras partes da Bíblia, então, Deus, Ele é o que é. Quer o homem o adore ou não, Ele é Deus. Não depende do ser humano ou de outra coisa para que Ele seja Deus. E visto que Ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, aprendemos que Deus é bondoso, né? Mateus diz que Deus faz nascer o sol, quer sobre os bons ou maus. Então, a todos Deus concede a sua graça.
Agora, especialmente, estaremos a e também falamos sobre o verso 28, né, que nele vivemos, nele existimos. Aprendemos que a máquina humana constantemente depende da atuação de Deus, diariamente. Aprendemos que o Sol não faz o seu curso independente do poder de Deus, ou seja, diariamente, conforme já bem dissemos, Mateus fala que Deus faz nascer o Sol diariamente para todos nós. E para hoje, estaremos a nos voltar naquilo que é o verso 30 e o verso 30, sim, verso 30 e 31. Diz o seguinte: Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens, um ponto, todos os homens, Deus ordena que em todo lugar, por isso que a mensagem de Apocalipse é destinada a todas as nações, língua, quer dizer, todo lugar, em todo lugar, Deus ordena a todos os homens que devem fazer o quê? Se arrependam. Por que Deus quer que a gente se arrependa? Porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele ordenou. E isso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-os dos mortos. Então, Paulo esteve a mostrar as características, ou seja, o caráter daquele que é o Deus verdadeiro. E um dos pontos que Paulo mostrou é que Deus é juiz. Ele vai julgar, mas ele vai julgar por intermédio de alguém que o ressuscitou dos mortos. Vamos ainda ver um pouco em Atos de lembrar que essa meditação será muito em forma do que Paulo diz, né? A palavra, a Bíblia é espiritual, devemos confirmar as palavras, né? Textos com textos, e é o que exatamente estaremos a fazer. Em Atos mesmo, capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, faz menção de Cristo Jesus. Diz, continua, verso 40, a este quem? Jesus Cristo de Nazaré, Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente. Vamos especialmente no verso 42. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. Então aprendemos que até este momento estamos a aprender que a ressurreição de Jesus Cristo é uma evidência poderosa de que Deus vai julgar o mundo com justiça. É uma notícia que temos. Ou seja, quando a gente claramente aceitamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, claramente devemos aceitar que Deus também vai julgar, né? Porque aqui Paulo diz que ele deu a certeza a todos os homens de que Deus vai julgar o mundo ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Então, para hoje, como podemos já contemplar um pouco a partir desse verso, estaremos a falar o Deus justo e juiz. E bem sabemos que do ponto de vista humano, quando se fala sobre um julgamento, tem que conter, tem que ter aquele que é o juiz, tem que ter o advogado, né? Tem que ter o advogado, tem que ter o acusador, tem que ter aquele que é acusado ou o réu, e não só, também tem que ter testemunhas. Vamos procurar encontrar esses elementos nesta breve meditação a partir da Bíblia. João capítulo 5, verso 22. E creio que já puderam também notar, né, que falamos no verso anterior que lemos, isto em Atos, ali também já mostrou que Jesus Cristo é o juiz. Mas vamos ainda no livro de João 5, verso 22, diz o seguinte: Porque o Pai a nenhum homem julga,
mas confiou ao Filho todo o julgamento. Cristo Jesus é o único que deve julgar. Por quê? É uma pergunta que poderemos talvez fazer. Por que não devem ser os anjos? E claramente a palavra de Deus diz que aqueles que vão vencer também terão o privilégio de julgar os anjos. Mas nessa primeira fase, vamos centralizar-nos naquilo que a palavra de Deus nos diz que Deus, confiou o julgamento ao Filho, que é Cristo Jesus. E uma breve citação diz o seguinte: Cristo aceitou a humanidade e viveu nesta terra uma vida pura e santificada. Por esse motivo, foi designado juiz. Quem ocupa a posição de juiz é Deus manifestado na carne. Isso está em Revista Adventista 18 de 6 de 1901. Quer dizer que Jesus Cristo, aquele que perfeitamente obedeceu à lei, ele é o único capaz, o único qualificado de poder julgar. Porque bem sabemos que aquele que é juiz, o juiz também deve ser alguém que obedece à lei. Então, como Deus, ele é alguém que não se submete assim. Antes, Deus não se submete à sua própria lei. Então, Cristo Jesus teve que descer em natureza humana para poder assim demonstrar que a lei de Deus é eterna, obedecendo a própria lei e exaltando a própria lei, e assim ele foi qualificado para poder julgar também o homem ou a humanidade. E ainda um texto bem famoso que todos nós, creio, temos em decor, está no livro de 2 Coríntios 5, verso 10. Aqui, tomando a leitura, diz o seguinte: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Claramente, aqui podemos compreender que é diante do tribunal de Cristo, não dos homens. Quer dizer que é prerrogativa divina e de Cristo Jesus julgar a humanidade. A nenhum de nós foi dado esse privilégio de julgar. Nunca jamais o homem teve esse privilégio de julgar. E claramente a palavra de Deus diz: aqueles que vencerem é que terão esse privilégio também. Vencerem como Cristo Jesus venceu, terão esse privilégio também de fazer o mesmo. Então já pegamos aquele que é o juiz, Cristo Jesus é o nosso juiz. E vamos ver quem é o advogado nessa fase também. 1 João capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esse verso diz que também Cristo Jesus é o nosso advogado. Ele é nosso juiz e também o nosso advogado. Advogado é a mesma coisa que mediador. Aquele que intercede a favor de alguém, aquele que medeia a favor de alguém. E outro elemento que também estamos aqui a procurar estabelecer nesses breve momento, agora vamos pegar quem é o acusador. Claramente todos nós sabemos. Mas o que diz a Bíblia é um ponto muito necessário de se levar em conta. Não simplesmente o que nós pensamos, mas o que a Bíblia diz é o que estaremos aqui a levar em meditação. Apocalipse 12, verso 9 e 10 diz o seguinte: e o grande dragão foi lançado fora. Quem é o dragão? Continua dizendo: a antiga serpente faz menção ao jardim do Éden, chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Verso 10. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus
e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Aqui o acusador refere-se a quem? O grande dragão, que é a serpente, que é Satanás. Então, Satanás é o acusador do povo de Deus, o acusador de nossos irmãos. Ele é o nosso acusador. Então, claramente, podemos também compreender a quem é o réu, né, nesse caso. E vamos ainda em Zacarias para podermos avançar um pouco em compreensão nesses breves minutos de meditação. Zacarias capítulo 3, verso 1 e 2. Talvez alguém já se lembrou. Aqui faz menção de Josué. Aqui diz o seguinte: E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua destra para se lhe opor. Em primeiro lugar, devemos falar um pouco do que um sumo sacerdote ou um sacerdote fazia. Aqui nos faz lembrar do ritual do santuário. Se o sacerdote estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava a se lhe opor, e bem sabemos que o sacerdote era alguém que intercedia a favor do povo de Deus. Quer dizer que Satanás é alguém que se opõe à intercessão do sacerdote. Quer dizer que Satanás é o nosso acusador, é alguém que se opõe à obra do sacerdote. E uma breve reflexão aqui. Aqui diz o seguinte: aqueles que honram a Deus e guardam seus mandamentos estão sujeitos às acusações de Satanás. O inimigo trabalha com toda a sua energia para levar as pessoas ao pecado. Então, ele alega que por causa dos seus pecados passados, ele deveria exercer sua crueldade infernal sobre aqueles como seus próprios súditos. Então, o que acontece é Satanás nos seduz ao pecado, quando a gente consente com o pecado, porque Tiago claramente diz que nós somos tentados segundo nosso próprio desejo, mas o ser tentado não quer dizer que a pessoa está em pecado. Mas devemos consentir com o pecado, só assim estaremos em pecado, né, quando consentimos. E depois disso, de termos consentido, Satanás agora ele alega de que somos dele. E ele pede para que ele mesmo nos destrua. Mas graças a Deus, se até hoje estamos aqui, é mesmo misericórdia, senão claramente Satanás já teria nos esmagado grandemente por causa dos nossos pecados. E uma questão que devemos talvez também levantar é, estamos a falar do juízo, né, de julgamento, de lembrar, a certeza do juízo é a ressurreição de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso juiz, é o nosso advogado. Satanás é aquele que acusa. E nós também, né, com base nesse verso, somos acusados, né? Satanás nos acusa diante de Deus e diante do universo, claro. A questão é, quando iniciou ou quando terá início a fase de julgamento ou a fase de juízo? E por quem é que terá, né, início? Daniel 8, verso 14, claramente, bem sabemos este verso. Aqui diz que até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Vamos passar de uma forma muito breve aqui para podermos situar o pessoal ali, porque talvez alguém que estará a apreciar não tenha contato com aquilo que diz respeito à purificação do santuário. No capítulo 9 de Daniel, verso 24 e 25, aqui podemos compreender
ponto de início dessa mesma profecia de 2.300 dias ou tardes e manhãs. Aqui no verso 24, estaria a passar de uma forma um pouco assim, mas assim, não profunda, só para podermos ter o ponto base. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandato de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas, a rua será reconstruída novamente e o muro mesmo em tempos tenebrosos. Acredito que no próximo vídeo estaremos a pegar em poucos detalhes no que acabamos de ler. Que o Senhor te abençoe. De lembrar, simplesmente procuramos estabelecer algumas bases que estaremos a desenvolver nos próximos momentos de meditação. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Te agradecemos, bondoso Deus, porque a Tua palavra foi aberta. Permita que haja compreensão a todos nós. Em Jesus rogamos. Amém. Então, estamos juntos, o cantinho da verdade presente, a defesa do Evangelho.